como a gente está assistindo o programa Independente de hoje, o assunto é os males do cigarro. E, Evandro, a gente ouviu o Murilo, né, no bloco passado, falar dos pais, né? Então, um parente que faz uso do cigarro, e como que ele age, né? Como que falar não, já que uma pessoa tão próxima, como o doutor Ney falou, faz o uso, né? Sandra, estamos num mundo onde a comunicação, onde a quantidade de informação que nós temos é gigantesca. Para qualquer coisa, eu vou no site de buscas e lá eu tenho informações diversas, mas eu tenho sites confiáveis que me mostram que determinada prática, determinado vício pode me levar à morte. O que acontece com o mundo, o doutor falou aqui que praticamente 1/7 da população mundial faz uso do tabaco. 1/3, né? 1/3. É muita coisa. A gente está falando de 1/3 de 7 bilhões de pessoas. Sandra, eu entendo que tem uma coisa que eu aprendi. Na vida, nós sempre estamos em movimento. Ou indo em direção à vida, ou indo em direção à morte. Mas nós nunca estamos estáticos completamente. Mesmo uma pessoa que está em casa, uma pessoa que está nos ouvindo, que fala, puxa, mas eu estou numa cama com depressão, sei lá o quê, ela está indo em direção a alguma coisa. E muitas vezes a gente percebe que a gênese disso tudo, o início disso tudo, é o desapego da própria existência. Porque por que me leva a buscar uma coisa que vai ceifar a minha vida? Que pode reduzir a minha existência a algo menor ou extremamente dolorido. Então, o ser humano, ele em determinado momento, ele passa a ter uma conduta autodestrutiva. Por que eu vou colocar para dentro do meu corpo mais de 4.000 substâncias? O doutor falou aqui que substâncias cancerígenas, inclusive, através do cigarro, e eu sei que eu estou mentindo para mim que aquilo é prazeroso. É lógico que o cigarro ele tem uma questão física de viciar a pessoa. Não é simples quando o tratamento, né? A pessoa, quando ela faz uso do cigarro, ela starta dentro dela, coloca dentro dela substâncias que vão startar a questão da dependência. Tanto que existe até a abstinência. A pessoa, quando ela fica um tempo, às vezes, sem fumar, ela apresenta dor de cabeça, irritabilidade, uma série de questões ligadas à abstinência do vício. Mas a questão é o que levou ela a esse vício. Tirando questões culturais, como países muito pobres, né, onde é natural o fumo, pessoas, por exemplo, que têm esclarecimento, que foi para os bancos de escola que aprenderam, elas estão se dirigindo para um precipício, porque muitas vezes, às vezes falta a questão da essência humana. O que é que eu quero fazer com a minha vida? Porque se eu quero tirá-la, porque a gente ouviu ali, a pessoa falou, não, a gente vai morrer mesmo. O cigarro só acelera esse processo. É verdade. Mas por que eu quero acelerar um processo, né, que naturalmente seguiria um outro rumo? É realmente o desapego da existência, né? É o desapego da existência. E às vezes é difícil entender isso numa pessoa, Exato. né? Vamos assistir agora a pergunta de um jovem que fez pra gente nas ruas. A equipe do Independente foi fazer uma pergunta para um jovem. E a minha pergunta é se o narguilé também é considerado uma droga. Se o narguilé é considerado uma droga? Sim, uma vez que ele tem como base o tabaco, tá certo? Ele vai produzir do mesmo modo os malefícios do cigarro industrializado, porém, pela Organização Mundial de Saúde, em intensidade até maior do que o tabaco, por a sua constituição, da sua formação, pelo solo que é feito o cultivo, aquele solo com fosfatados, eles induzem até mais rapidamente pela forma de administração do tabaco, desse tabaco puro, misturado com alguns outros aromas, outras substâncias, inalado imediatamente, vai aumentar mais a incidência das doenças. Então é sim considerado uma droga. Há um vício do mesmo modo. Com certeza. E é cultural também do mesmo modo, porque muitos usam, em muitas regiões, principalmente do grupo árabe e outros grupos, utilizam e, entre aspas, acaba sendo chique, bonito, as pessoas gostam disso. O narguilé entrou muito na moda, né? Da meninada, estou fumando aqui, vamos passar na rodinha e tal. Sim. A gente viu muito isso e tinha uma conotação mentirosa de dizer, não, isso não faz mal. Né? E Faz como mal. não, né? Os estudos mostram o contrário. Faz mal.
inclusive de câncer de garganta, né? Sem dúvidas, estudos tubo. Olha a carinha deles, eu acho que eles têm uma pergunta para a gente. Fábio, o que você quer perguntar, Fábio? Eu gostaria de saber se tem tratamento e se eles são eficazes. Se tem tratamentos, sim. Os tratamentos, eles são eficazes. Em números estatísticos, até 35%. Mas para você começar o tratamento, tem que ter toda uma escala de abordagem. Primeiro, a motivação. Qual o teu nível de motivação para querer se tratar? Segundo, você vai ter uma escala da tua dependência. Depois, uma adaptação àquele tratamento. Tá certo? E existe uma equipe multidisciplinar obrigatória para tratar. Não é só médico, psicólogo, enfermeiro. São muitas, e a sociedade também. Envolve uma equipe muito grande de profissionais para aderir. E os tratamentos medicamentosos, tanto eles, as gomas, os adesivos, a base de nicotina, ou até sprays, ou até drops, tá certo? Passando pela bupropiona, outro antidepressivo, e a vareniciclina, que é outro mecanismo que inibe mecanismos dopaminérgicos, todos eles têm sua eficácia. Estão em estudos até tentar se associar duas dessas drogas para aumentar a eficácia do tratamento, mas ainda não foram concluídos esses estudos. Mas sim, em todos os momentos você terá que ter a motivação para querer se tratar. E sozinho, você tende a falhar. Essa é a mensagem. Busque apoio em grupos profissionais que tratam o viciado ao tabaco. Então, não é uma missão fácil e não é da noite para o dia. Existem muitas abordagens, mas a pessoa tem que estar motivada para buscar a cura. E o grande erro é achar que as coisas, que o doutor falou, vai ser do dia para a noite. Toda grande mudança da vida, ela leva um tempo. E é importante reconhecer e entender esse tempo como terapêutico, como parte de todo um processo. A decisão de que eu vou parar de fumar é muito importante, porque se eu não tomo essa decisão, os dias vão passando, os meses vão passando, é igual quem quer fazer regime, né? Todo mundo quer fazer regime na segunda-feira, mas ninguém começa. Você começa a fazer regime hoje, né? A decisão do hoje, do agora, de colocar um prazo, de colocar uma data, ela faz sentido na psique, na vida humana. Então, toda vez que você quiser mudar um hábito na sua vida, seja ele bom ou ruim, e aí a gente está falando do hábito ruim, que a gente chama de vício, né? É importante você perseverar. É importante você colocar energia nisso. Você compreender que todo o processo da vida, ele leva um tempo. Então, não é realmente do dia para a noite. Mas hoje, que é o que eu tenho, eu posso tomar essa decisão. E isso é um presente que, para quem nos assiste e quer parar de fumar, é um presente que você dá para você mesmo, é um presente que você dá e recebe da vida essa oportunidade. Nunca é tarde para parar de fumar, nunca. Mesmo que a pessoa esteja já com alguma doença ocasionada pelo fumo, nunca é tarde para andar num caminho melhor da vida. Nunca é tarde para a gente retomar a consciência e retomar uma vida mais saudável. Então, é importantíssimo o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da equipe multidisciplinar, como colocou muito bem o Dr. Ney. Mas nesse processo todo, você precisa ter persistência e precisa ter fé. A fé é algo muito importante no processo de resgate, no processo de cura, em qualquer processo da vida, porque a fé, ela te dá esperança. E é essa esperança, quando você persegue, que te ajuda a sair desse buraco, que te ajuda a sair das drogas, sejam elas quais forem, né? Então, tenha fé, tenha esperança e tome uma decisão. Tome uma decisão no hoje, sabendo que mesmo as quedas que você vai ter desse vício fazem parte do processo, é para te fortalecer. Eu quero até citar uma frase de um pensador que diz assim que as nossas fraquezas, elas devem servir de alimento para a nossa força, para que um dia bem alimentada, a nossa força destrua por completo toda e qualquer fraqueza. Vou repetir, que as nossas fraquezas, qualquer que seja, sirva de alimento para a nossa força, para que um dia bem alimentada, a nossa força destrua por completa toda e qualquer fraqueza. Então é isso aí. Não falei? Nós temos um filósofo aqui, né? Tá vendo? Vamos assistir mais uma pergunta. E eu tenho a seguinte pergunta para fazer. Se o cigarro eletrônico é considerado eficaz para a saúde?
eficaz para a saúde? Não, a resposta é não. É uma longa discussão, mas a nicotina líquida, que começa com a constituição desse produto, esse produto eletrônico, tá certo? Ela também carrega consigo todos os tóxicos que fazem mal à saúde. E tanto o órgão americano, o FDA, tá certo? O do Brasil, eu não tenho essa informação da posição exata, mas a posição do CDC, o órgão americano, e o do FDA, tá certo? Coloca claramente que é o perigo de utilização exagerada, cada vez mais tentando substituir o tabaco comum, tá certo? Então, aumentando a incidência da doença cerebrovascular, aumentando as incidências de câncer, principalmente na região do trato oral, do trato de traqueia e de pulmão, tá certo? E induzindo ao povo uma mensagem errada. É mais uma articulação, tá certo, do perigo que isso vai. Isso tem mensagens claras do Colégio Americano de Cardiologia, certo? Do Colégio Europeu, mensagens claras desse perigo, da exacerbação do uso desse cigarro eletrônico. Então, não é. Com certeza. Não. E eu ainda fico com essa pergunta, né? Para que a gente precisa disso, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Para que a gente precisa de cigarro? Para que a gente precisa de cigarro eletrônico, né? É sempre uma saída que os grandes empresários utilizam para buscar uma brecha, uma boca de oportunidade, uma chance a mais do lucro. Com certeza. Então, nunca se está se visando a pessoa em si. A condição do ser humano não é olhada. Ela é olhada sempre no segundo ou no terceiro plano. Nossa sociedade vive hoje a falha moral, de todos os aspectos. E essa falha moral começa na busca do lucro. Então, e por isso que você desencadeia todo esse processo em mecanismos e mecanismos e mecanismos de se tentar o lucro a todo custo e se tentar inventar coisas para convencer. Mas hoje a medicina é baseada em fatos, em evidência. Então, se você tem uma evidência, você vai comprovar num estudo clínico. E nesse estudo, você comprova um lado bom e um lado ruim. Se for bom, os números mostram. Se for ruim, os números também mostram. Sim. Então, no início, quando saiu esse produto, você não tinha esses dados. Mas ao passar do momento que os estudos foram feitos, os dados foram coletados e os números estão mostrando não. A resposta é não. Doutor Ney, tá uma delícia falar com você, gente, mas o programa acabou. Mas o programa acabou. Nós vamos ter que fazer mais um. Muito obrigada pela sua participação. Sandra. Evandro, prazer estar aqui contigo de novo. É uma honra muito grande agradecer primeiro a Deus, a você, a toda Século XXI. Esses meninos bacanas que vieram aí com a gente. Muito obrigada a vocês do Grupo Ágape pelas perguntas e pela participação aqui no programa Independente. E a você que está nos assistindo, a gente te espera a semana que vem. Até lá!